Olá, olá. Aqui é o professor Heraldo Pieroni. Ah, então, aqui estou, no Heraldo Pieroni, professor de História. Trabalho na escola pública atualmente e eu vim aqui apresentar para vocês algo pertinente aos sétimos anos. Está dentro do contexto das temáticas, unidade temática, das habilidades e do objeto de estudo do sétimo ano para o segundo bimestre, que está no fim, porém, contudo e contando, a gente trabalha, né? Nós trabalhamos aí com as questões, como estão vendo, da África, das culturas africanas. E este é um mapa que nós veremos com mais amplidão das principais feitorias e possessões portuguesas entre o século XV, XVI, XVII. Correto? Então, nós vamos falar mais deles. Vamos focar, então, em qual assunto, em qual tema, professor Heraldo? Na memória da África. Correto? E a memória da África, baseada então num livro que eu recomendo para todos, está na sala de leitura da, das escolas, que é Memória da África, e ele basicamente é do Carlos Serrano e Maurício Waldman. É a temática africana em sala de aula, que é muito importante para nós professores de história. E também tem outro livro aqui que eu não descartaria, que é da África em sala de aula, na sala de aula, da Leila Leite Hernandes, um clássico também. E também temos um outro livro muito bom do esses meus livros estão todos aqui caídos, porém, contudo e contando, não podemos esquecer, um professor atrapalhado, né? O Trato dos Viventes, correto? Esse livro é do Luiz Felipe Allen Castro. Eu recomendo aos professores estes livros. Você pode comprar pela estante virtual ou pode abaixar também pelo PDF gratuito, certo? Não faço propaganda de ninguém, mas, porém, contudo contando, é sempre bom nós estarmos por dentro de tudo. Então aqui agora nós vamos ver aqui, certo? A interferência no âmbito antropológico, geográfico, histórico e sociológico que transformam o Brasil e a África em copartícipes nas mais diversas o quê? Situações e experimentos humanos. Então, o Brasil e a África, olha só, são copartícipes. Pode ver no mapa em aspectos geográficos, antropológicos e históricos, culturalmente falando também. Vamos ver bem isto hoje, focar muito nisso, segundo então o livro Memória da África do Carlos Serrano, certo? Então vamos comparar aqui, como eu estou dizendo aqui no mapa, olha, a vegetação do continente africano, perfeito? Ó. Temos o mapa mundi aqui, né? Roubamos da geografia esse assunto. Porém, contudo e contando, é importante nós termos isso em vista. A vegetação no continente brasileiro, essa comparação. Então, no início lá do livro que eu apontei para vocês, tá aqui o livro, olha, no meio da minha bagunça, Memória da África, do Carlos Serrano e do Maurício Waldman, nós temos aqui, contudo e contando, esse aspecto geográfico que ele aponta. Depois vamos falar do antropológico. O geográfico, no termos de que ele fala da tropicalidade semelhante, é só observar. Ó, se você, aluno, companheiro, colega, amigo, professor e inimigo, for juntar, né, fazer um quebra-cabeça aqui, ó, dá a impressão de que o Brasil, se virar um pouquinho de lado, né, vira assim ou vira assado, né, ele se encaixa nessa parte da África, certo? Então, talvez lá no tempo da geodésia, ou tempo bem antigo, lá, não é? Você tivesse esses continentes colados, realmente. Você pode pesquisar, não é? E aqui você vai perceber, olha, floresta tropical em verde, as savanas, certo? E os campos das regiões temperadas, que você não vê na África, mas você vai ver na Oceania, você vai ver em outros locais, né? Então, tudo que é verde é floresta tropical. Aqui é a Mata Atlântica, né, as florestas, a Amazônia, né, que está em extinção praticamente, né, Pantanal, as savanas.
aqui é a zona do sul, né? Você vai pegar lá Uruguai, Argentina, também tem desertos, né? Na Patagônia, os desertos do Chaco, né? Bom, mas eu não vou esticar nessa parte, que não é minha parte. Porém, como estou lhe contando, percebe essa tropicalidade, essa aparência, né, de quebra-cabeça, essa questão importante aqui, que nos aproxima muito geograficamente falando, e se também, vamos dizer, o meio influencia ou não, o homem pode transformar o meio, isso é uma verdade, certo? Nós também temos que perceber que as culturas nativas provavelmente elas eram muito semelhantes em alguns aspectos, correto? Ah, um detalhe que eu ia esquecendo, mas está escrito aqui, ó, tô com uma colinha aqui. Aqui você tem o deserto do Saara, os desertos, ó, tá aqui, ó. Não minto, desculpa. Os desertos aparecem, né? Marcados em laranja. A África subsaariana, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Ela é composta pelos africanos, obviamente, negros, correto? E durante o século 17 e 18, que eu vou falar um pouco mais para frente, eles vão sofrer uma grande discriminação, um grande preconceito, porque vai surgir aqui no hemisfério norte a ideologia, não é, de que ah, os negros não tinham capacidade de construir cidades, de ter uma civilização, vou explicar melhor isso, não vão ter capacidade de evoluir como evoluíram os europeus de raça indo-europeias, que vieram, né, evoluindo ao longo do tempo, os branquinhos de olho claro. Eles vão falar, os caras vivem de forma primitiva, são selvagens, estão pelados, comem carne humana. Eles não são civilizados. Né? E eu vou falar que civilização, vou falar mais para frente, mas vou falar agora, porque está no livro do Waldman lá e do Serrano. Civilização vem do latim civitas, que significa que mora em cidade e que pode ter um governo, certo? Mas nós vamos ver que isso é um mito. Temos que desmistificar isso, correto? Então, para desmistificar isso, eu vou avançar um pouco sobre essas questões. Então, nós vamos ver aqui, olha, as principais feitorias, que é o mapa da abertura desse vídeo aula, certo? Então, percebam que lá pelo século XIV, bem aqui em cima, né, onde você vai ter as primeiras invasões do infante do Henrique, no norte da África, certo? Depois você vai ter ao longo do tempo, no século XV mesmo, XVI e XVII, Portugal, não é, que está aqui em cima na Península Ibérica, ele vai basicamente voltar e vai colonizar, fazer feitorias, né, para explorar a região e também possessões portuguesas. Então você vai ter alguns reinos importantes, nós vamos ver um mapa com mais reinos ainda, o reino de Urubá e o reino do Congo. Nós vamos falar do reino do Congo também, Moçambique, na parte mais aqui do Oceano Índico, são as feitorias aonde os portugueses colhiam escravos. Uma das formas de levar a cultura europeia e também a brasileira, já que tem o trato dos escravos, o comércio de escravo, está no tráfico negreiro, certo? Então aqui, olha, esses pontinhos vermelhos, nós vamos em outro mapa também, são da onde saíram os escravos que vieram para cá. Ouro. As regiões do ouro, você pode perceber que nessas regiões você tem ouro, certo? E o ouro também ele é muito tirado dessas regiões. Essa África é muito disputada, depois ingleses, franceses, holandeses aqui na África do Sul vão tomar conta disso. E sal, tá? Existem regiões que produzem sal. O sal aqui aparece aqui no norte, né? Mais para o norte. E aqui você vai ter as feitorias, basicamente também em cinza, e nós vamos ter a capitania, não é? Capitania é onde você vai ter não somente os fortes ou locais para reparos de barco, para alimentação de exército, como você também vai ter já uma exploração maior. Então percebe que essa capitania no Reino do Congo, perto de aonde seria hoje basicamente Angola, não é?
Luanda, Capitania e Governança de Luanda e Angola, aonde você vai ter um ponto do trato negreiro, correto? Nós vamos ver isso, olha só, né? Porque esse contato que nós vimos aí ah, vai levar para o lado antropológico, que o Serrão, né? O nosso amigo lá, Serrano e o Waldman, vão falar que também você tem um lado da multiplicidade cultural e religiosa, que é feita com os portugueses, né? Basicamente chegando lá na África e trazendo os escravos para cá. E um fator importante é a religião dos orixás, tá? Como também a religião dos vudus em Benin, na África. Aqui eu tirei basicamente isso da Isto É, né? Da revista Isto É. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Vai aparecer de outra revista, depois vai aparecer as citações de onde eu tirei isso, tá? Então, basicamente, olha, o contato, né? Essas culturas, né, africanas que vem aqui no caso da Nigéria, principalmente, eu marquei aqui no mapa da revista Isto É, a localidade da Nigéria, que é o país, o primeiro país com maior número de negros do mundo é a Nigéria. O segundo país com maior número de negros é o Brasil. Por quê? Porque 40% ou 60% de nossa população brasileira é afrodescendentes, ou seja, tem ascendentes africanos. Tem um pezinho na África, digamos assim, como toda a humanidade tem um pé na África pela origem, então, dos hominídeos, certo? Então, a religião dos orixás é original da África, tá? E dela derivou o candomblé, certo? Que já é uma forma aculturada no Brasil durante lá os séculos 18, 19, certo? Que os escravos foram então através do jogo de tambor, através das gingas, dos cantos para os orixás, foram adaptados e até tem uma raiz para o samba com isso, correto? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora e nem neste vídeo. Porém, contudo, contando, o que é importante, quando aponto o mapa do Brasil lá, em cima da minha cabecinha aqui, da minha cabeça careca, você vai ter a diversidade cultural e multiplicidade cultural e a diversidade cultural e religiosa no Brasil, né? O Brasil tem influência católica portuguesa, depois com o tempo, né, até o século XIX, até a proclamação da República, 1889, não é? a, a religião importante ligada ao Estado, ao governo imperial, era o catolicismo. Você não podia ter outra igreja manifestando. Você podia ter seu culto lá, você podia ser judeu, você podia ser protestante, você podia ter seu culto, mas não podia ter igreja manifesta. Tá? Os cemitérios também pertenciam à Igreja Católica, correto? Apenas após a proclamação da República, certo? 15 de novembro de 1889, que você vai poder ter as manifestações religiosas abertas. Mesmo assim, as manifestações de origem africana, elas vão ser, né, o outro dedo aqui aponta para o outro lado, opa, para cá. Elas vão ser basicamente proibidas, tá? Existe um preconceito, como a dança da umbigada no Vale do Tietê, em São Paulo, na época da produção de café. E aqui em cima, né, nós temos lá o elemento indígena, o branco, o negro. Aí você tem lá na região do Nordeste a, como é que a gente fala, capoeira, né? No Minas Gerais, Sudeste, a mineração do ouro, o gaúcho no Sul, aí você tem no Norte Bumba Meu Boi. E aí vai as culturas, né? A seringueira, né? Lá, aqui, ó, vou mostrar para vocês, olha, cadê a setinha? Aqui, ó, extraindo, né, o látex da seringueira. Então, é o que marca do Brasil essa diversidade cultural, correto? Então, o Brasil, apesar de ser um país federativo, nós temos nossas divergências culturais e nossas diferenças, que eu vou falar étnicas, correto? Então, eu vou abrir aqui, ó, da onde eu tirei, né, esse mapa do Brasil e da onde eu tirei também, olha, da Isto É, essa figura aqui, né, então, das religiões. Então, vamos partir para o outro. E eu vou dar um grande lance para vocês, a questão da etnia, certo? O mapa da África. A África, ela tem uma diversidade étnica fantástica, correto? Eu vou por aqui, ó, vou ficar aqui embaixo, porque eu vou mostrar um outro mapa para vocês, na diversidade cultural na África, e o mapa da África mais atual. Vou ficar aqui embaixo, para não atrapalhar vocês, tá bom? Então, o que é etnia?
Olha a marca do cristianismo aqui. A etnia significa o seguinte, é uma palavra de origem grega. Etnos significa povo e um povo que tem a sua própria cultura, sua própria tradição, própria religião, própria, como eu posso falar, modo de se vestir, de comer, de cantar, a própria língua. A África, ela tem inúmeras etnias diferenciadas. E aqui o mapa da África, olha, a África tem mais de 50 países, né? Eu não vou contar, mas aí vocês podem ver, ó, pode contar. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Você vai contando, ela vai chegar mais ou menos 50 países, tá? Essas divisões regionais, divisões políticas, elas foram feitas através da influência dos europeus do hemisfério norte sobre o hemisfério sul. Perfeito? Então, e aqui você tem essa diversidade étnica. Né? Você tem da África do Sul, que seria um país de uma influência muito grande branca, que sofreu apartheid, um preconceito muito grande até 1986, desde o século XIX, quase 100 anos ou mais de 100 anos de preconceito grande. Né? Nós vamos ver as desigualdades sociais também que existem. Então, o hemisfério sul, o hemisfério norte, sempre tratou o hemisfério sul como se fosse o quintal do mundo. Sempre inferiorizaram aquilo que eu falei, né, de você ter um preconceito muito grande aos, ao que eu posso falar, né, um preconceito muito grande ao que a gente pode chamar de hemisfério sul, né, aos negros, aos seus descendentes e outras coisas mais, né? Então aqui, olha, que eu queria mostrar para vocês também que é importante as regiões de onde saíram, né, ah, os povos africanos, certo? E aqui você vai ter um outro mapa, ó. Aqui, ó, regiões fornecedoras de escravos, certo? E nós vamos ter aqui as rotas, principais rotas do tráfico negreiro. Deixa eu me diminuir aqui para vocês poderem observar melhor isso. Ó. Tráfico de escravos para as Américas são nas rotas verdes. E as rotas vermelhas é para o Oriente. Então veja, esse mapa aqui é importante, tá? Agora fica mais fácil para vocês. Desde a antiguidade, digamos, desde a Idade Média, os grandes inimigos, rivais, pau a pau com a Europa, esse vídeo vai ficar meio grande, mas tudo bem, pau a pau com a Europa, era o Oriente, tá? Aonde o sol nasce, não o sol poente, né? Então, o Oriente, China, Pérsia, os árabes, não é? Todos esse pessoal, eles faziam concorrência, os mongóis, né, Gengis Khan, os hunos, né? Esse pessoal que vinha do Oriente, basicamente, eles incomodavam muito os europeus, né? E os europeus na Idade Moderna, eles começam então a explorar a África e explorar o Oriente também, certo? E a escravidão entre a escravidão para Portugal, que está aqui em cima, vai ser a maior forma de ganhar dinheiro trazendo os africanos de várias regiões, especialistas em agricultura, especialistas em mineração de ouro, especialistas em construção, não é? Em plantação de cana-de-açúcar, em construção de tijolinho. Olha aqui, né? Eles faziam tijolos, eles não eram atrasados, como os europeus vão falar, selvagens, primitivos, uga-uga, tartaruga. Não, eles tinham um avanço muito tecnológico muito grande. Então, para Portugal, a forma de garantir o lucro na colônia brasileira era basicamente traficando escravos. O trato de escravos traziam de lá para cá. Então esse mapa aqui que é o infograma, né, Europa em cima, tal, a África aqui mostra basicamente a especialidade que eles tinham. Então eles buscavam o africano especializado em alguma atividade tecnológica que tinha uma certa habilidade para cá, correto? Então Luanda, Bengala, Benin, Costa dos Escravos, que é chamado São Jorge da Mina, porque tinha ouro, Cabo Verde, são possessões portuguesas que vão, Moçambique também, né, aqui no lado do Oceano Índico, que vai, Mombaça, né? Essas regiões aqui vão trazer os escravos para cá. Tombuctu era um império, né? Fazia parte do império, tem os sudaneses, são escravos vendidos. No século XIV, os escravos africanos são levados para a Europa, lá para Portugal, e Portugal vai ter como escravos domésticos. E depois aqui nas ilhas vão usar esses escravos
para trabalhar na plantação de cana-de-açúcar, e os grandes consumidores de escravos são os espanhóis, incrível que pareça, que vão usar aqui nas Antilhas. Depois que os espanhóis exterminam com os nativos autóctones locais, eles vão precisar, para trabalhar na cana-de-açúcar principalmente, e até em algumas minas, eles vão precisar de escravos. E quem vai fazer esse comércio, esse trato, é Portugal, através disso. Então, por isso que nós temos uma influência muito grande dos africanos aqui, certo? No Brasil. Olha, Salvador, Rio de Janeiro, né? Até Buenos Aires consumia alguns escravos. E você vai ter São Luís do Maranhão, Olinda, apesar que aqui vão usar mais os índios nessa região aqui, os nativos brasileiros, correto? E o navio negreiro aqui. Então, aqui, olha, para vocês, dentro da África, você vai ter vou pôr eu aqui em cima, porque aqui basicamente, né, eu estou aqui embaixo, ó, abaixo, você vai ver os tráficos negreiro, né, o trato negreiro. Aqui, os próprios negros, né, que tinham já esse hábito de escravidar, muitos reinos, muitos impérios africanos não participavam do tráfico negreiro e acabam participando por uma imposição portuguesa, da coroa portuguesa. Quem vai falar isso é os tratos do Viventes aqui, ó, o nosso amigo Alen Castro, que vai falar muito disso. Vai impor que tenha paz com os portugueses, que os portugueses tinham arcabuzes, tinham cavalos, tinham armaduras, né? Então, em troca de armas, em troca de espelhos, em troca de produtos feitos na Europa, cachaça também, né? Eles conseguiam tabaco também fumo, e também eles conseguiam os escravos para levar, como vocês viram naquele mapa anterior, para levar para onde? Para levar basicamente, né, o trato de escravos na África para levar para o Brasil. E no Brasil, o trabalho escravo é um engenho de açúcar. Né? Aqui você tem Olinda, Bahia, onde nós temos a maior parte da produção canavial para o açúcar. Então você tem um engenho. A moenda, né, o trabalho escravo aqui, ó, forçando aqui para moer a cana aqui embaixo. Aí você faz a garapa da cana, que você toma na pastelaria do japonês lá ou na feira, a garapa da cana, e você joga essa garapa aqui, vai fervendo, fervendo, vai purgando, purgando, até formar a rapadura, a famosa rapadura, que vem o açúcar mascavo. Então depois eles jogam nesses balaios aqui, ou seja, não é bem balaio, pode ser balaio, ou como pode ser também feito de cerâmica, e põem para purgar, né? Aqui embaixo tem um buraco, e vai purgando, purgando até endurecer. O pão de açúcar do Rio de Janeiro, que nós vamos ver numa foto mais adiante, tem esse nome por causa que o pão de açúcar, quando eles tiravam, quebravam isso aqui, eles levavam o açúcar para a Europa, mascavam, ele vinha tipo uma rapadura gigantesca. E aí ele era levado de barco para a Europa, onde ele era refinado na Holanda, nos Países Baixos, que tinha o monopólio do refinamento. Bom, eu me estendi demais, não era para falar tanta coisa, eu fugi um pouco até dos livros aí, estou pondo meu conhecimento no meio, mas tudo bem, tá? Contando com tudo, porém, né, contando as coisas, não estamos fugindo. O mapa aqui que aparece do outro lado, né? A gente inverte as coisas aqui. Você tem o mapa dos reinos, correto? Os grandes reinos aqui, mais profundamente, não é? Aprofundando profundamente, bem profundo, nós temos os grandes reinos que existiam na África, certo? E que foram, ao longo do tempo, ao longo aí do século XIV para frente, né, os árabes muçulmanos foram tomando o norte da África, islamizando a população local, acabando com aquela etnia deles originais. E aqui, os europeus, ao longo do século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, e até hoje, né, nós pulamos o 20, mas tem um 20, nós estamos no 21, vão minando toda essa parte cultural e essa diversidade étnica que existe. E os conflitos internos da África são entre etnias que foram aglutinadas, juntadas pela demanda dos escravismos, dos trabalhos lá do Elon Musk, dentro das minas de diamante. Então foram misturando as etnias e foram aumentando os conflitos. Quando eles fazem o processo de independência da África, iniciado pós Segunda Guerra Mundial, vai até os
meados do século XX, até 1970, 80, você vai ter países formados com etnias diferentes que até hoje brigam por um poderio e pela dizimação da outra. Tá? Por isso que é importante compreender a África. A África ela é uma criação política dos europeus que tem até o que eu vou falar agora, essa questão do preconceito. Deixa eu me colocar aqui. Eu vou ficar aqui na África do Sul, não que eu goste da África do Sul. Porém, contudo, aqui, ó, eu vou dizer o que que é isso. É a cidade de Luango, que pertence ao reino do Congo. Opa, peraí, eu preciso voltar que eu fiz besteira aqui. Deixa eu subir aqui, ó. O reino do Congo está aqui. É uma cidade. Lembra que eu falei lá no comecinho que era para falar agora? Eu esqueci, não esqueci, eu me empolguei, falei demais. Aí o vídeo ficou com 25 minutos por enquanto, mas tá para terminar, fica tranquilo. Então, os europeus lá em cima trata o hemisfério sul como se fosse um lixo, como se fosse tanto o Brasil, a América do Sul, como se os índios são incompetentes, eles são animais, eles não são gente, eles não têm alma, eles precisam ser carregados no colo pelos europeus, pela civilização. Por isso que no mapa mundo, a Europa sempre aparece no meio, setentrional, Europa no meio. Por que isso? Por que que por que, que os de cima mandam os de baixo? Porque a palavra civilização, eu já disse e volto a dizer, com tudo e contendo, né? Ela significa cidade. Ela vem da origem grega, que a cidade é o local onde você se reúne para discutir política, fazer comércio, produzir artesanato. E quem mora na cidade, quem tem terra, ele não trabalha, ele manda apenas. Tá? Essa é a visão clássica grega que é passada durante a Idade Média e depois da Idade Média, no Renascimento Urbano Comercial, é passado para a Europa. Então, essa ideia de que somente quem tem cidade, organização, é que manda. E os africanos tinham, não só o Reino do Congo, mas todos eles. Esses daqui, então, tinham cidades, tinham exército, eles tinham capacidade, sim. Eles são humanos como nós. E, de certa forma, eles têm um desenvolvimento muito grande. Essa cidade foi destruída ao longo do tempo pelos portugueses, pelos europeus em geral. Então, essa discriminação que aparece no século XVII, avança no século XVIII, toma conta do XIX, no imperialismo europeu, inclusive com o Oriente lá, ela é nefasta. E ela existe até hoje. Né? Quando você aperta o cinto pela falta de dinheiro, quando a classe média começa a sumir no capitalismo, basicamente as minorias sofrem preconceito. Mas não se esqueça, eu já falei antes, 40 a 60% da população brasileira é afrodescendente. Então, não tomando muito tempo de vocês, eu vou mostrar uma foto imensa, bonita, eu vou ficar aqui em cima. Ó, aqui é o Pão de Açúcar. E aqui você tem as desigualdades sociais. O Waldman, né? Vou ficar aqui, ó, fica mais fácil. O Waldman e o Serrano, eles vão dizer no começo da obra deles, que estou alongando muito, que o que empata a maior igualdade entre a África e o Brasil são ou é a desigualdade social. Então veja bem o Rio de Janeiro bonito, fabuloso, né? A orla marítima aqui, que bonito, né? Sempre adorado, né? Os franceses ocuparam para o século XVI. Os franceses sempre quiseram ocupar essa região, fazer a França Antártida. E aqui você tem a classe alta, né? E nos morros você tem as comunidades, que a gente pode chamar de favela. Mas a palavra favela surgiu no Rio de Janeiro, mas tem a ver com a Guerra de Canudos, mas isso aí é um outro papo, você não vou ficar aqui o dia inteiro. Então, é uma comunidade. Existem várias comunidades no Rio de Janeiro no morro, certo? O morro não tem vez e quando ele tem, ele vai pôr o pé aqui embaixo e vai falar alto, não é? Uma música do Tom Jobim, da Bossa Nova. Eu não vou cantar, que senão vocês vão desligar, vão sair daqui correndo. Então, porém, com tudo contando, veja bem essa beleza carioca e a desigualdade social que aparece. E eu vou mostrar outra coisa para vocês aqui. A desigualdade social também aparece na África do Sul, em Tembisa e Joanesburgo, uma das capitais da África do Sul. Veja bem aqui um condomínio de uma classe média e aqui
uma comunidade ou uma favela. A favela é um termo brasileiro, tá? Que surgiu no Brasil no século XIX, finalzinho do XIX. E aqui então você tem uma comunidade, certo? Geralmente são os negros, e aqui você tem uma classe média, geralmente branca. Então a desigualdade social é uma marca. E para encerrar, aqui em cima da minha cabeça, eu pego uma frase do nosso amigo, e está no texto que eu fiz também, né, para os meus alunos de sétima série, e eu vou colocar na descrição os links que você pode acessar esse texto e pode acessar outras coisas mais, sites interessantes na descrição aqui no YouTube. Ele vai dar quase 31 minutos, pode ser que dê 31 minutos, eu vou ler com vocês. Pode parecer estranho, mas o Brasil é uma referência para a compreensão da história da África, da mesma forma que a África faz parte da nossa história. O texto é extraído desse livrinho que eu mostrei para vocês, bem no comecinho dele, certo? Memória da África, temática em sala de aula, Carlos Serrão e Maurício Waldman, da editora Cortez, em 2008, e eu usei da página 3 e 4, mas na verdade eu acabei usando página 40 até a 40 e pouco, eu fui adaptando ao longo do tempo, correto? Mas essa frase está aqui entre a página 3 e 4, perfeito? Então, eu encerro aqui. Gostou? Deu joinha, se inscreva no meu canal, me ajude aí, porque eu faço esses vídeos nesse período de pandemia, que eu não sei até onde vai, para cooperar e ajudar os meus alunos a compreender melhor aquilo que está no currículo paulista, no currículo em ação, e também está na necessidade que desde lá de 2008, 2010, nas leis, de nós realmente entendermos as culturas ameríndias e o pezinho que nós temos na África. Isso é muito importante, ok? Obrigado. Até mais para vocês então. E eu vou deixar aqui um sorriso para vocês.